Olá para você, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Eu sou Mariana e hoje vamos falar sobre uma técnica de limpeza energética. Essa técnica, ela é uma técnica que te promove limpeza energética, domínio energético e com isso também ela pode te ajudar a ter mais experiências de projeção astral, tá? Vamos falar então de um jeito simples e fácil, tá? Por quê? Porque essa poderia ser uma longa conversa bananada com muita teoria, mas quando a gente entra muito nessas teorias, corremos os riscos de não entender o básico, de entender o objetivo que é colocar essa técnica em prática. Então, meu objetivo com esse vídeo é que você entenda rapidinho o porquê, como fazer e já comece a colocar em prática hoje mesmo, porque existem muitos benefícios. Eu vou falar dos benefícios mais pro final do vídeo. Mas vamos entender. Vamos pela lógica, tá? Lembrando que tudo que eu vou falar aqui é baseado nos meus estudos da Conscienciologia, que é uma ciência proposta por Valdo Vieira, um brasileiro. Esses dois livrinhos aqui atrás, ó, são sobre tudo que a Conscienciologia propõe, tem muito mais livrinhos, tá? Mas a Conscienciologia propõe o EV, o estado vibracional, ou a OLV, né? Que é o trabalho energético a fim de promover muitas melhorias na nossa vida. O que acontece? Vamos entender assim. Nós temos um corpo físico, certo? Esse corpo físico, ele é o nosso avatar aqui na vida física. Ele é um boneco. Se o nosso espírito não tivesse ligado a esse corpo físico, ele não vive, ele é só um boneco, ele morre, é o que acontece quando o espírito sai do corpo, tá? Então, nós temos esse boneco aqui, que ele existe porque o corpo espiritual, né, que é o psicossoma, chamado pela Conscienciologia, ele entra nesse corpo físico. Como que ele é conectado a esse corpo? Pelo cordão de prata, tá? Nós não vamos falar muito do cordão de prata, mas existe um cordão energético que liga o corpo espiritual a esse corpo físico e esse cordão ele não se rompe por nada, tá? Para quem tem medo, esse cordão não se rompe pela vontade humana, nem pela vontade de obsessor, de espírito, de nada. Ele só se rompe por na hora que a pessoa vai morrer e quem decide isso a gente não sabe, tá? Mas são pessoas que têm capacidade para isso, não se preocupe. Então a gente está ligado a esse corpo pelo cordão de prata, mas nós também temos um corpo energético. Graças ao corpo energético, o corpo espiritual consegue se grudar nesse corpo físico. Então a gente tem um corpo, aí a gente tem a gente tem um corpo, aí a gente tem o espírito que entra aqui dentro, tá? E a gente tem um corpinho energético que permite que o corpo espiritual fique aqui dentro. Esse corpo energético a gente pode, sei lá, fazer uma analogia dizendo que ele é a bateria do ser humano, tá? Então, quanto mais essa energia, o corpo energético ele é, gente, ele primeiro que assim, ele existe através dos chakras, né? Essa energia é possível através dos chakras. E ele é um corpo mais fluido, é como se fossem energias mesmo, tá? Imagina que fosse uma luz ao longo do corpo inteiro e essa luz energiza o corpo físico e permite que o corpo espiritual esteja aqui. Esse corpo ele pode estar numa situação de energias soltas, de energia limpa, de energia suave, de energia luminosa, assim como esse corpo ele pode estar com bloqueio em chakras, ele pode estar densificado, ele pode estar escuro. Lembrando que esse corpo também forma uma aura em volta da gente. E a aura às vezes, na minha opinião, pouco falada na Conscienciologia, mas a aura ela é muito importante para a saúde e para a força, né, do corpo físico também. Então, conforme a saúde da aura, conforme essa aura está com bastante energia salutar, saudável, com energia fluida, solta, mais a pessoa se sente bem forte, se sente até com as emoções mais positivas, tá? A pessoa se sente mais lúcida, a pessoa tem muito mais defesa, a pessoa atrai coisas melhores, tá?
a aura forte permite com que as energias do corpo físico também fluam melhor. Então a gente tem aqui um conjunto de duas coisas, as energias dentro do corpo e uma aura que também tem que estar bem, certo? É aqui que entra a técnica, porque o que acontece? O corpo espiritual, que é quem você é de verdade, eu não sei se você já teve a oportunidade de ter uma experiência lúcida fora do corpo, mas quando você tem uma experiência muito lúcida fora do corpo, você fala, e você, por exemplo, vê seu corpo, você vê seu corpo na cama, mas você sai e você fala assim, gente, eu sou muito mais eu agora do que naquele corpo. Então eu já tive experiências de me ver lúcida fora do corpo, sabendo coisas, eu sabia de coisas e eu explicava coisas que eu mesma me olhava e falava, gente, como que eu sei isso? Porque eu não sei isso no corpo físico, mas eu sei isso aqui. E é uma sensação de você ser você mesmo, e você é mais esperto, você é mais vivo, você é mais energizado, você é mais você. Então essa experiência do seu corpo espiritual pode ser trazida para a vida física como através das energias do corpo energético. Porque quando o corpo energético está muito saudável, energizando seu corpo inteiro, a sua aura está toda forte, tudo, o corpo espiritual ele consegue grudar certinho no corpo físico. Então aí, tipo assim, quando o seu corpo espiritual encaixa direitinho na sua cabeça, daqui a pouco você começa a ficar mais lúcido e você começa a ter acessar mais conexões, mais consciência. E você é mais você. E quanto mais você tá bem encaixado, você tem mais respostas, você sabe mais coisa, você tá melhor. Graças à energia. Então, para que o corpo espiritual, que é quem você é, que é onde todas as suas informações do que você sabe está registrado, consiga ser trazido para a vida física, para o seu próprio benefício, o corpo energético precisa estar bem, precisa estar fluido, forte, com energia, precisa estar sem bloqueio. Só que não é isso que acontece, tá? Por muitos e muitos motivos, e a gente pode até chegar a conclusões rápidas, porque assim, uma bateria descarrega, certo? Nós estamos numa vida onde a energia se descarrega, graças às nossas atividades, graças às coisas que a gente tem que fazer, graças às nossas interações, né? Graças aos nossos pensamentos, muitas vezes experiências negativas. Então, a nossa energia se desgasta. E a partir do momento que a nossa energia se desgasta, se densifica, escurece, pega intoxicação de outras energias, fica, né, esvaída, fica bloqueada quando a gente tem bloqueio de chakra, tudo isso vai dificultando o corpo espiritual de encaixar no corpo físico. E aí começa a dar o tilt, começa a dar o problema sério do corpo físico. Então aqui começa a doença, né? Então, por exemplo, se o corpo espiritual tem um bloqueio no chakra umbilical, do umbigo, e aí o corpo espiritual não consegue mais encaixar aqui, tem bloqueio, a energia não flui aqui, é provável que a saúde dessa região comece a ser afetada, tá? E aí você manifesta problema físico. E de diversas formas também. Quanto menos você tiver acesso ao seu corpo espiritual dentro do seu corpo físico, e quanto menos energia o seu corpo físico tiver, mais problemas você começa a ter. Só com isso, né, já seria o suficiente para a gente se convencer a praticar. E aí, como é que a gente pratica? Qual é a proposta? Qual é a técnica? A técnica é que você, com a sua vontade, com a sua consciência, com a sua intenção, mexa as energias do seu corpo, tá? A proposta do EV da OLV é que você mexa as energias dentro do seu corpo físico e eu acrescento, pela minha experiência, tá? Eu acrescento aqui que você mexa as energias da sua aura. Não só mexa, mas também absorva, coloque energia na sua aura, limpe a energia da sua aura, transmute, coloque cor, coloque qualidade nessa energia. Qual é o desafio? Nós temos um desafio aqui. O que é mexer energia?
porque é tudo muito legal, mas nós estamos falando de uma coisa muito abstrata. Ninguém sabe o que é energia, ninguém sabe o que é mexer energia. Então, quando você vai ver na prática, as pessoas que praticam essa técnica muitas vezes encontram dificuldades de conseguir mexer energia, porque o que é isso? Como explicar isso? Como explicar mexer uma coisa que a gente não consegue ver? Então, esse tem sido o meu desafio. Eu conheci essa técnica em 2012, desde então estudei muito, pratiquei muito, até hoje pratico, mas sempre com muitos desafios, tá? Porque eu não... O que é energia? Fica sempre essa pergunta, o que é energia? E aí eu vou explicar aqui um pouco da minha forma de explicar. Claro que eu estudei com muitos professores e eu trago o que eu aprendi com esses professores, mas eu trago um pouco da minha experiência. Você precisa de 3 habilidades, 3 competências para mexer energia. Uma coisa é você precisa sentir o seu corpo. Então, uma das etapas de mexer energia é sentir o seu corpo físico. Outra etapa de mexer energia é sinapse. O que são sinapses? Você, por acaso, não sei se você já fez alguma aula de teatro na sua escola ou alguma coisa do gênero, porque eu tive essa experiência na minha escola, fazer aula de teatro, e a gente tinha um exercício que o professor falava assim: gente, agora vocês vão começar a flutuar. Imagina que vocês são um balão e vocês estão flutuando. E a gente imaginava flutuando, e daqui a pouco a gente começava a sentir que estava flutuando. Aí falava: agora vocês vão começar a ficar pesados, e seu corpo tá pesado no chão, como se vocês fossem feitos de aço. E a gente começava a sentir aquilo, se sentia pesado. Então, a sinapse é a capacidade que a gente tem cerebral de gerar uma situação ou de acessar uma informação de sensação através do neurônio e repetir ela, né? Então a gente gera no corpo físico, no corpo energético, a experiência de algo que não está acontecendo, mas que a gente conhece. Espero que não fique confuso, tá? Por quê? Porque você vai gerar a sensação de mexer através da sinapse. Então, qual é a sensação de mexer através da sinapse? Imagina que algo está mexendo no seu corpo, mas é uma imaginação. Essa imaginação gera a sensação. E isso é sinapse, tá? Então você precisa de sinapse, de mexer. Eu espero que fique claro, porque é difícil explicar isso. E você também vai precisar de visualização. Por quê? Energia. A conscienciologia, sempre que você pode procurar aí no Google, por exemplo, tem até no YouTube tudo, a energia mexendo, você vai ver que é uma luz que mexe dentro do corpo e até em volta do corpo, tá? Só que luz, como que você mexe luz se não tem luz nenhuma? Através da visualização. Então, a visualização, ela traz um elemento para sua experiência, entendeu? Digamos que eu olho uma bola de luz aqui, pode ser que eu não esteja vendo uma bola de luz, mas a minha mente, a partir do momento que a minha mente pensa numa bola de luz, ela existe em outra dimensão. Então, através da visualização, eu coloco uma energia no meu campo em outra dimensão. Eu, por exemplo, tenho muito hábito de usar cor, né? Eu imagino uma cor mexendo porque eu tenho facilidade de visualizar cor. Então, eu consigo visualizar uma cor mexendo dentro do corpo ou uma cor na minha aura. Mas você percebe? A minha visualização, ela traz um elemento de cor para mim, para minha experiência, em outra dimensão. Então, é isso que a visualização tem o poder de trazer. Você precisa mexer algo, entendeu? E esse algo é trazido pela visualização. Então, nós temos sinapse. A sinapse também traz, por exemplo, se você imagina uma bola de luz e sente através da sinapse, imagina e sente, você já conhece qual é a sinapse de uma bola de luz.
Então você consegue, através da sinapse, mexer, certo? É isso. A partir de então, você vai, ao longo do seu dia, algumas vezes, mexer a energia em volta do seu corpo, na sua aura, colocar luz e mexer, limpar, e dentro do seu corpo, tá? O objetivo é atingir o estado vibracional. O que é o estado vibracional? O estado vibracional é quando o corpo energético se acelera, se encaixa e vibra. Aí fala assim, encaixou, ele faz assim, ó. Isso daí desintoxica, limpa, esse é o objetivo. Só que atingir o estado vibracional não é uma coisa assim tão fácil, tá? É para alguém que já tá desbloqueado, é para alguém que já tem muito domínio bioenergético. Não sei, pela minha experiência, não é uma coisa que as pessoas conseguem alcançar, mas a gente tem esse objetivo, tá? Independente de ter o objetivo ou não, o próprio ato de você mexer energia, de fazer essa prática, de fazer esse exercício, vai já te trazer todos os benefícios que você precisa ter, certo? Então, lembrando pela lógica, eu tenho um corpo físico, um corpo espiritual que precisa encaixar bem encaixadinho aqui e através de como? Através das minhas energias. Só aí eu vou deduzir, eu vou mexer essa minha energia, eu vou soltar essa energia, eu vou iluminar essa energia, eu vou ampliar, eu vou fortalecer o meu campo para que tudo aconteça, para que essa conexão aconteça da melhor forma possível, né? Então eu começo a atuar num corpo energético que eu começo a reconhecer. Até então eu estou inconsciente desse corpo e eu começo a fazer contato e reconhecer através da sensação, é sentindo, tá? No começo é muito assim, sabe, no escuro, mas com a prática você vai vendo que traz muitos e muitos benefícios. E agora, vamos falar então dos benefícios, né? Para quem é essa prática? Essa prática ela é para todas as pessoas, mas especialmente para você, né? Se você é sensitivo, se você é empata, médium, esponja, para você que conhece o Sifudation profundo, né? Porque a gente sabe o que é ir pro shopping e sair embora de SAMU, né? Chama o SAMU, chama o pronto-socorro. Eu já fui essa pessoa. Quando eu abri a minha mediunidade, eu ia pro shopping e eu precisava ficar 3 dias de cama depois. Eu passava muito mal. Demorei para entender o porquê, né? Porque aí você vai no médico, vai lá, vai cá e não tem nada nos exames. E aí você fala, gente, mas eu tô passando mal. Eu vou no shopping e passo mal. Eu vou no centro da cidade e passo mal. Eu pego o ônibus, eu metrô, eu passo mal. E eu não tenho doença, então o que que eu tenho? E aí eu passei por muito tempo nesse processo, falando, gente, eu devo ter uma doença grave, não aparecia nada em lugar nenhum. E até que então eu tive que descobrir a existência de uma técnica bioenergética, eu tive que descobrir que o meu problema era de mediunidade, era de sensibilidade, era de energia. E quando eu comecei a praticar a OLV, o EV, eu melhorei muito mesmo e hoje eu vou no shopping tranquilamente, né? Então, não poderia trabalhar num shopping, por exemplo. Acho que o meu autodomínio energético não chega a esse ponto de conseguir ficar 8 horas num shopping, mas eu vou tranquilamente no shopping, eu vou tranquilamente no metrô, eu já não passo mal que nem eu passava. E eu sei, muitas pessoas me falam isso, eu vejo relatos de muitas pessoas que passam por isso. O quanto é duro você não conseguir estar em sociedade porque você tem uma sensibilidade energética. Então, essa técnica é para você, tá? Essa técnica, ela fortalece o seu campo, ela te deixa mais energizado e ela te deixa mais capaz de perceber, por onde vai esvaindo a energia. Quem é empata, quem é esponja, quem é sensível, tem uma tendência a ter uma energia mais solta, né? E quando você vai nos lugares, por exemplo, é capaz da sua energia começar a se esvair, né? E aí rapidinho você fica drenado. Quando você faz essa prática bioenergética, você começa a entender quando começa a sair a sua energia, você percebe e você puxa.
entendeu? Você já vai mais fortalecido. Quando chega alguma coisa que começa a te desequilibrar, você percebe. Então você consegue atuar na hora e não deixar as coisas se perderem. Quando você começar a praticar a OLV, o EV, uma prática bioenergética, você vai perceber que você vai começar a ter clareza dos bastidores das situações da vida. E você vai entender coisas que você nem imaginava que acontecem. Então, por exemplo, nesse sentido mesmo que eu falei, né? Energia, a energia saindo, a energia chegando, a energia ruim, você vai perceber e vai conseguir atuar. Você vai perceber, por exemplo, coisas muito sutis, coisas que ninguém está percebendo. Por exemplo, se na sua família acontece uma grande briga, por exemplo, você consegue perceber da onde aquilo começou. Então você consegue ter às vezes um posicionamento muito mais lúcido em relação a tomar partido, em relação ao que falar ou ao que não falar, ou falar, nossa, isso está acontecendo porque tal pessoa está com tal carência energética. Você começa a entender as situações na raiz das situações. Você começa a perceber um mundo das causas. Então, muita coisa que você não entendia, você começa a entender. Às vezes você começa a perceber a atuação de consciências que não estão nesse corpo, nessa dimensão física, ou você começa até a perceber a atuação de energias de pessoas físicas, mas que elas atuam energeticamente na situação. A pessoa nem tá lá, mas a energia dela atua na situação. Então, trabalhar as energias, trabalhar esse corpo que não é visto pelos olhos te faz entender também toda uma dimensão que não é vista pelos olhos. Então você vai ser capaz de ter mais consciência, mais clareza, mais atuação, tá? Outro benefício é curar mini doenças, né? Uma coisa que depois que eu comecei a praticar energia, eu consigo perceber quando uma gripe começa, ela começa energeticamente. Então, às vezes, por exemplo, eu sinto o meu chakra já em outra dimensão, com alguma intrusão. Geralmente, comigo acontece na região do pescoço, tudo, eu sinto ali, aí eu falo assim, aqui começa a gripe. Se eu mexer nessa energia, ela não chega nem no físico. Então, é muito difícil eu ter uma gripe, porque eu consigo, através de mexer a energia, limpar. Isso, né? Ou então, se ela já pegou no corpo físico, eu já consigo atuar antes dela conseguir virar uma gripe mais forte. Né? Se eu já começo assim, pegou a garganta, eu já, sei lá, passo Vick, já passo alguma coisa, ela não chega a virar uma gripe. Então, você percebe a hora que começa a acontecer. Por exemplo, dor de cabeça. Dor de cabeça, depois que eu comecei a mexer energia, eu descobri que no meu caso, não é físico, né? Eu sempre que eu tenho uma dor de cabeça é por causa de alguma intrusão ou de alguma percepção de energia, porque ela é muito mais uma sinalética de uma energia desequilibrada do que algo físico. E isso, gente, isso é muito sério, porque, por exemplo, um outro exemplo aqui, eu já tive uma época que eu fumava muito. E nessa época que eu fumava, eu tinha enxaqueca. E essa enxaqueca era física, era uma intoxicação do cigarro. Para mim, cigarro dava enxaqueca, então aquilo era físico. Mas no momento que eu parei de fumar, eu parei de ter enxaqueca. Então, nunca mais eu tive dor de cabeça. Eu não sou uma pessoa que o meu corpo reage fisicamente com dor de cabeça para outras coisas, além do cigarro. Então, dor de cabeça, para mim, eu percebo que ela é energética. Também mexendo a energia, eu consigo tirar. Essas coisas todas, sabe? Esses diagnósticos que podem ser muito estranhos para o ouvido das pessoas ou até para um médico, né? São coisas que você vai ser capaz de fazer se você mexer a sua energia, tá? Outro benefício, limpeza emocional. Muitas vezes uma emoção, ela pode, eu tenho um curso sobre limpeza emocional, se você tiver interesse, ele está na descrição. Mas uma das formas também de fazer uma limpeza emocional é limpando a energia. Então, às vezes aquela energia ela tá acumulada aqui no seu
nessa região aqui do chakra das emoções, e você atuando, você consegue limpar. Além disso, muitas pessoas não percebem isso, mas quando elas estão drenadas energeticamente, elas têm uma manifestação disso de forma com depressão. Depressão, raiva pode ser uma manifestação de carência energética. Às vezes não é emocional, às vezes só é um sintoma de falta de energia. Então, a partir do momento que você consegue absorver, fortalecer sua aura de energia, você vai se sente vitalizado e passa aquela sensação de depressão, tá? Então, limpeza emocional é um benefício de quem mexe energia. Outro benefício, desintoxicação energética. Este vídeo vai ficar longo, mas eu espero que você fique aí, tá? Desintoxicação energética. Aqui, a intoxicação energética a gente pega nas relações, a gente pega na interação com outras dimensões, às vezes até intrusão, assédio de espíritos obsessores, que é algo muito mais simples e corriqueiro do que a gente imagina, mas... E a gente pega também, às vezes, com, sei lá, com uma situação, uma atmosfera mental que a gente tá negativa, a gente pode se pegar uma coisa ruim, uma coisa escura, uma densificação, bloqueia aqui, bloqueia ali. E quando você vai, põe uma luz e solta e conecta e fica com mais energia de natureza, você pode se desintoxicar dessa contaminação, certo? Então ela é muito interessante. Muitas vezes as sensações físicas ruins que a gente tem, elas são de fundo energético. Então você limpa a sua energia e o seu corpo físico responde se sentindo bem, certo? Nessa sequência, um outro benefício é a percepção de assédios e intrusões, né? Então, quando a gente mexe a energia, a gente começa a perceber quando, por exemplo, uma energia de uma pessoa física mesmo está nos afetando de uma forma negativa, ou se tem perto de nós algum espírito, algo que esteja tentando pegar energia, ou tentando se aproximar, ou esteja aproximado já e não esteja fazendo bem pra gente. Então, a percepção de assédios e intrusões e também o desacoplamento disso, né? Às vezes não é tão fácil, às vezes não é de um dia para o outro, mas conforme você vai adquirindo a prática de mexer as suas energias todos os dias, você vai mudando a qualidade da sua energia, você vai tirando esses assédios e intrusões, tá? Lembrando que é muito importante você atuar também no seu campo áurico, principalmente para assédios e intrusões. É muito importante fortalecer o campo áurico. Outra coisa, que você vai ser mais você mesmo, né? Então, é como eu falei, quando você se vê fora do corpo físico, você às vezes tem uma sensação de ser você. Você tem uma sensação de saber mais do que você sabe. Você tem uma sensação de falar... Gente, essa sou eu sou mais esperta, eu sou mais forte, mais energizada, eu sei fazer as coisas. E... quando você consegue mexer as suas energias e o seu corpo espiritual tá mais encaixado aqui no corpo físico, você tem todos esses benefícios para você. Então, vale muito a pena. Você também vai ser menos influenciado pelo mundo, você vai conseguir perceber quando alguém não tá querendo que você seja você mesmo. O ser humano, infelizmente, a gente tem muito isso, né, nós somos um querendo fazer com que as pessoas façam aquilo que a gente quer, todos nós somos assim. Mas quanto mais você tá com as suas energias fortes, menos você é influenciado aí por esse mundo que, além de tudo, é um mundo de propaganda que tá sempre querendo te vender uma conversa, tá sempre querendo dizer que você tem que ser de tal forma, aparentar tal coisa, ou sei lá, o mundo ele sempre quer te levar por algum caminho. Quanto mais você for você, menos você se perde nisso, né? E aí o último benefício, que era uma das coisas que eu queria falar aqui, é a projeção. A projeção astral, que você possa sair do seu corpo de forma lúcida. E aí pensa só uma coisa. Você tem um corpo espiritual dentro desse corpo físico. Quando você vai dormir, esse corpo espiritual vai para outra dimensão. Se você não conhece essa teoria, aí talvez eu indique para você pesquisar um pouco mais sobre isso, tá?
Mas, para quem já conhece, a gente sabe, o corpo espiritual, o psicossoma, o corpo emocional, ele vai pro astral. É o corpo astral, ele vai pro astral, né? Então, imagina só comigo, gente, o que eu faço. Eu fico sentindo, eu tento ficar sentindo o meu corpo espiritual. Às vezes que eu consigo me projetar, é assim que eu faço. Eu fico sentindo o meu corpo espiritual dentro do meu corpo físico. Eu tenho um corpo aqui dentro, certo? Então, quando eu vou dormir, olha só, quando a gente vai dormir, a gente pode tanto estar na cabeça, nos pensamentos, e aí eu tô lá na cabeça, e aí eu me projeto, se eu me projeto para fora do corpo, eu não vou nem perceber, porque eu tô desconectada do corpo, eu tô na cabeça. Agora, se eu tô no corpo, às vezes é mais difícil para adormecer, tá? É mais difícil, mas você fica lá, fica no seu corpo, fica sentindo o seu corpo, esse corpo que tá dentro desse outro corpo físico. Sentindo, bem conectado com a sensação. Aí você muitas vezes vai conseguir adormecer e já estar no seu corpo espiritual, que é esse corpo das energias, esse corpo que você sente. Então você sai dele. Essa é a técnica que eu uso, tá? Mas o fato de você mexer a energia, por exemplo, experimenta acordar de madrugada e fazer a OLV e o EV, mexer suas energias. Você vai perceber que é muito provável que você tenha uma projeção astral, ou que você se lembre, você tem um sonho, mas que você vai lembrar de alguma coisa, porque quanto mais solta tá a sua energia, quanto mais salutar tá a sua energia, mais fácil com que você se projete, mais fácil com que você seja capaz de lembrar da experiência, tá? Mas eu recomendo que você faça isso, que você mexa a sua energia e depois fique conectado com esse corpo sensorial que tá dentro do seu corpo físico. Durma conectado com ele, nem que isso demore um pouquinho para você conseguir adormecer. Tá? Que muitas vezes, às vezes você consegue até perceber a saída do corpo já saindo, você já tá lúcido, já vai percebendo, tá bom? Uma longa conversa, mas eu espero que você coloque em prática. Deixa essa conversa toda pra lá, pega o que você entendeu e começa a praticar hoje, algumas vezes por dia. Quanto mais você fizer isso, mais você vai começar a se sentir melhor e vai começar também a ampliar sua percepção de outras dimensões. Você vai ampliar o seu parapsiquismo, que é a sua capacidade de perceber, de captar informações com os seus sentidos que são além dos sentidos físicos, tá? Então, eu espero aí que você consiga, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Tem informações sobre atendimentos e sobre cursos aqui na descrição. Deixa um gostei pra mim e até o próximo vídeo.